O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Mais o nosso boa noite a todos. Estudo de O Livro dos Espíritos. E começando exatamente a partir da introdução. A introdução de uma obra, ela tem o objetivo de fazer uma apresentação do conteúdo. A introdução de O Livro dos Espíritos, ela difere porque ela se torna muito mais ampla, porque é a apresentação da ideia, do conteúdo não só de O Livro dos Espíritos, que é a síntese da doutrina espírita, nas 1019 respostas que os espíritos deram às perguntas do codificador, nós temos aí a apresentação do pensamento espírita. Portanto, Kardec se aprofundou, estendeu um pouco mais, é uma introdução composta de 14 parágrafos, 14 partes, onde é feita inclusive uma apresentação muito bonita dos princípios espíritas. Deu durante a semana para dar uma olhadinha assim? Eu não digo uma olhadinha, mas um estudo assim com profundidade. Nós tivemos 3 semanas, porque agora que nós vamos iniciar na próxima semana o estudo sobre Deus. Mas hoje ainda nós vamos percorrer juntos, embora de uma maneira muito resumida e tendo a certeza que com isso nós empobrecemos em muito conteúdo original, mas nós vamos percorrer e tecer algumas considerações a respeito do conteúdo da introdução de O Livro dos Espíritos. Kardec diz, quase no final, na última parte da introdução, que se não produzisse este livro outro resultado, além de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que o ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Sendo este caminho preenchido pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Considerado o progresso sob essa ótica, nós modificar-se-ia totalmente o conceito já estabelecido, estático, de anjos, demônios, como uma situação permanente, mas é a doutrina espírita a grande revelação da esperança.
a esperança de que naturalmente os dias melhores não são apenas uma afirmação para, de uma certa maneira, talvez tranquilizar um momento de dificuldade. Deus nos criou com um objetivo definido. Da imperfeição, que é o início, e a inexperiência, à perfeição relativa que é concedida ao Espírito. Todos nós, todos os seres da criação, nós que já estamos vivendo agora os brilhos da humanização, os seres que vêm à retaguarda e que nós temos assim um exemplo bonito na natureza terrestre, os componentes, veja, essências, aqueles princípios inteligentes que hoje jornadeiam nos reinos mais simples da natureza, um dia estarão vivendo as nossas experiências de uma maneira doméstica. Quando eu estou correndo muito, esfalfando no serviço, o gato está lá dormindo, espreguiçando, eu olho para ele e falo assim, pode deixar, vai chegar a sua vez também. E vai chegar o momento que estes seres também estarão vivendo as nossas experiências e sucessivamente. Não existindo a possibilidade de permanecermos na ignorância, não existindo a possibilidade de que Deus, em uma única vez sequer, tivesse criado alguém já perfeito, desvalorizando, portanto, o nosso esforço. A primeira reforma importante da humanidade foi a mudança, ou seja, mudando-se o direcionamento do sentimento de religiosidade, até então apoiado pelo politeísmo, que até ali promovia o desenvolvimento moral da humanidade, mas chega um momento que a visão politeísta acabaria por comprometer o próprio progresso. Abraão, portanto, faz o lançamento da ideia 3.000 anos antes de Jesus, oficializa-se o monoteísmo e aí sim passa a ser a primeira reforma considerada. A partir daí, a visão monoteísta auxiliaria o homem a compreender no futuro o sentido da fraternidade. A segunda reforma importante foi quando Jesus veio e fez o lançamento da ideia da vida futura, da imortalidade, mudando totalmente os conceitos vigentes até então. E o que chocou muito as pessoas na época de Jesus era aquele sentido de igualdade, aquela visão assim, que todos, em sendo espíritos, teriam os mesmos direitos diante das leis. Coisa, de uma certa maneira, naquela época ainda, e hoje ainda nós não vivemos a igualdade de uma maneira absoluta, mas que chocava muito a ordem estabelecida até então. E a terceira reforma, que viria a partir de 1857, quando se fala em reforma, nós já nos lembramos da reforma que deu origem ao protestantismo. Essa foi uma reforma na religião do momento, mas nós estamos aqui tratando reformas na maneira de se pensar, um sentido maior. Era uma mudança da direção que alguma coisa estava tomando. Portanto, a terceira reforma foi essa ideia de progresso individual, que é a base da doutrina espírita. Não se permanece na ignorância e a perfeição é uma conquista, embora já seja alguma coisa determinada por Deus. A partir dessa visão progressista, ou seja, que cada um individualmente vai desenvolver o seu potencial, vai desenvolver as suas faculdades, sendo que a inteligência já é concedida no momento da criação. O espírito é o resultado da individualização do princípio inteligente. Portanto, a inteligência já faz parte da sua natureza, da sua constituição. O desenvolvimento moral, ele começa a ocorrer no momento em que esse princípio inteligente, pelas experiências adquiridas no convívio com a matéria, desenvolve o mecanismo do pensar e passa a pensar por ele mesmo. E a partir daí, cada vez mais ele vai se tornando responsável pelos seus atos, o que corresponderia às fases iniciais daquilo que nós vimos aqui na humanidade, nas primeiras expressões da humanidade terrestre. Não podemos afirmar com segurança que as primeiras expressões da espécie humana aqui no planeta Terra seriam o marco inicial realmente do raciocínio. Mas, veja, são os exemplos que nós temos que nos permitem compreender.
Então, aquelas primeiras expressões da espécie humana, ainda brutalizada, ainda violenta, é o momento em que o espírito começa a se tornar senhor do seu próprio destino. A partir daí, ele vai responder, e cada vez mais, à medida que vai sendo informado da existência das leis, ele passa a responder cada vez mais pelos seus atos. Os conceitos fixados de céu, de inferno, de anjos criados a partir de privilégios divinos e de demônios que eternamente seriam entidades voltadas ao mal, vai se transformando de maneira que a vida se torne uma esperança, mas uma esperança verdadeira de dias melhores. Nós vivemos uma fase ainda um pouco difícil disso se tornar assim alguma coisa muito fácil de ser compreendida. Nós estamos no segundo degrauzinho com relação à evolução do planeta, das humanidades. Nós conformamos uma humanidade de provas e expiações. Nós possivelmente sentiremos mais a realidade dessas informações quando a maioria que compõe essa humanidade tão conflitada agora, e esse conflito é muito importante que ele exista, porque é do conflito que nós vamos, de uma certa maneira, estabelecer uma nova ordem de coisas, quando a regeneração realmente for assim a realidade da maioria das pessoas. Aí sim essa certeza de futuro, de perfeição, vai se tornar alguma coisa, eu vou dizer mais concreto, alguma coisa mais concreta. No momento, às vezes, nós temos dúvidas até de que se esteja progredindo. Mas tenhamos a certeza que o progresso é a lei maior. E Deus considerou a humanidade, a partir do século XIX, capacitada a começar a compreender o verdadeiro mecanismo da vida. O que é Deus, que é a pergunta que faz a abertura do livro dos Espíritos. O que sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? Sabe que se nós fizermos uma experiência e fizermos essas perguntas, as pessoas que convivem conosco, os nossos familiares, a maioria possivelmente ou não parou para pensar no assunto ou vai ter dificuldade em responder. Não é quem nós somos. O quem é a identidade temporária conferida a cada reencarnação, mas o que nós somos. E o Espiritismo viria então preencher esse espaço, essa lacuna, para que nós pudéssemos compreender. Veja, a ciência tem buscado o elo perdido, que marcaria exatamente o início da espécie humana, e que os espíritos, no caso Emmanuel, informam que esse elo não faz parte, ele não existe materializado. Foram transformações no perispírito que no momento deram origem à nova espécie. Mas nós temos buscado o elo perdido. E a doutrina espírita veio preencher esse espaço com relação à explicação do verdadeiro sentido da vida. Colocando o quê? Que nós somos o resultado de um progresso. Que a angelitude, veja, aqueles espíritos ou aquelas pessoas em quem nós reconhecemos aquela bondade natural, os missionários de todas as épocas, o próprio Jesus, que foi apresentado à humanidade como sendo alguém extremamente especial, o único modelo de espírito puro. Espíritos purificados igual a Jesus existem no universo, porque é o estágio final desse processo de evolução que depende da matéria, o que não diminui a importância de Jesus para a humanidade terrestre. Mas que todos nós, após vencermos as fases correspondentes à evolução moral, estaremos e alcançaremos a situação em que Jesus já estava quando o planeta Terra se formou. Se alguém estiver preocupado com o tempo, veja, Deus não se preocupa com o tempo. Existe um plano ligado ao tempo, correspondente ao início assim, do raciocínio. André Luiz até arrisca aquele cálculo, né, das algas ao raciocínio, 1 bilhão e 150 milhões de anos. A partir daí, cada um vai aproveitar o seu tempo da maneira que achar melhor. O que se sabe é que todos nós um dia atingiremos essa perfeição
que já era natural no espírito que nós conhecemos como Jesus quando a Terra se formou. E etapas, fases vão sendo vencidas. Aqueles que são mais inteligentes começam a encurtar as existências inferiores, que são as mais dolorosas. Mas também o espírito tem a liberdade de permanecer nessa fase o tempo que ele quiser. Se ele não acompanha a evolução de um planeta na casa do Pai, a um número infinito de moradas, e o que se sabe é que nós vamos atingir a perfeição. Todos, sem exclusão, e sem que ninguém tenha o privilégio de atingir a perfeição sem viver as experiências que nós estamos vivendo. É isso que a doutrina espírita veio colocar, é aquela escala, é aquela sequência. Todos os espíritos progridem, todos vão se tornar bons e sábios. Quando surge uma nova ciência, quando surge algum produto novo no mercado, quando alguma ideia nova surge, nós temos que buscar uma nomenclatura ou temos que encontrar uma palavra que especifique aquela nova situação, aquele novo produto. Quando surgiu a doutrina espírita, foi necessário que se buscassem, que se criassem palavras, então constituindo a nomenclatura espírita, ou que alguns termos fossem aproveitados. Quando ocorre, às vezes, alguém, ou censo, uma pergunta, eu já ouvi pessoas, até em entrevistas, qual é a sua religião? Eu sou espiritualista. Isso não identifica nadinha com relação à crença religiosa. Espiritualista é toda pessoa que não é materialista. E às vezes esse termo é empregado e a pessoa se imagina dizendo que é espírita. Veja que é o primeiro assunto que Kardec aborda na abertura da introdução. É definir o termo espiritualista e espírita. Espiritismo é a doutrina que tem como princípios as relações com o mundo espiritual e que se apoia no trabalho de codificação de Allan Kardec. Espiritualista é todo aquele que não é materialista. Portanto, católicos são espiritualistas, evangélicos, umbandistas, todas as religiões são espiritualistas. Portanto, ela não especifica uma determinada crença. Então, essa é a primeira definição. E o termo espírita ou espiritista passa a existir a partir de 1857, definindo as pessoas que são seguidoras, que aceitam os princípios espíritas. Também não é necessário, naquela situação assim de aparente humildade, dizer-se assim, ah não, eu estou tentando ser espírita. Isso é sair pela tangente. Ah, mas ainda não tenho condições de ser espírita. Olha, ninguém está dizendo que espíritas são santos. Se nós já fôssemos santos, não precisaríamos até do espiritismo. O espiritismo é um processo, veja, é um método de educação. E é importante que a gente assuma a responsabilidade. Veja, se os princípios espíritas vieram de encontro à nossa necessidade de compreender a vida, se responderam às nossas perguntas, por que não assumir? Não é questão de rótulo, não. Não é um rótulo religioso, mas por que não assumir a posição espírita? Talvez com medo de assumir os compromissos que isso significa. Aí vem um outro detalhezinho. Depois que a gente aprende a ler, não adianta bater os olhos no cartaz e já ler. Eu estou aqui sem querer, automaticamente, cada vez que eu olho lá, eu vejo curso de evangelização infantil, já fiz o comercial. Então não existe como, se você aprendeu a ler, você olha, já leu. Então aquele que já tomou contato com os princípios espíritas e depois, para não assumir essa informação já houve, diz assim, eu estou tentando ser espírita, é sair pela tangente e não existe mais como recuar. A partir do momento que nós recebemos a informação, mesmo que ainda não se consiga vivê-la, nós já fomos informados. Portanto, é muito importante que se diga com naturalidade se os princípios espíritas vieram de encontro à nossa necessidade, que se é espírita.
E não naquela situação que eu sou espiritualista, estou tentando ser. Kardec depois, na sequência da introdução, ele coloca algumas coisas a respeito da palavra alma, que já era usada pelas religiões para definir o ser incorpóreo que sucede o corpo. Nós não vamos questionar aqui se ia para o céu, se ia para o inferno, se ia dormir, o que acontecia com ele, mas a alma já especificava o ser espiritual. E era usada também para definir a essência das coisas. Existia um conceito de alma sendo o princípio inteligente do universo, que cada um assimilaria um pouquinho, sem a individualidade, que depois, à luz da doutrina espírita, viria caracterizar realmente a palavra alma. Portanto, no espiritismo, quando o termo alma for empregado, ele significa exatamente o ser material, imaterial e individual que em nós reside e que sobrevive ao corpo. A alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade depois da morte. Alma como agente da vida material, alma como princípio genérico da vida espiritual não fazem parte da filosofia espírita. E o termo espírito é sinônimo de alma também. Acaba-se, veja, no espiritismo usando-se mais o termo espírito. Às vezes, alguns autores consideram a alma como definição do espírito quando encarnado. E o espírito, a alma desencarnada. Deu para entender ou atrapalhou? Mas podemos usar as duas situações, alma ou espírito, mas sempre especificando a individualidade. O ser incorpóreo, aqui foi colocado que sucede ao corpo, mas precede também o corpo, é a alma, portanto, o princípio inteligente que anima os diferentes corpos no processo de reencarnação. Na sequência, Kardec volta um pouquinho, nós estamos hoje fazendo realmente uma revisão da introdução. Quem leu vai ter uma facilidade melhor de seguir assim esses alinhavos. Aqueles que ainda não tomaram conhecimento, a gente está fazendo assim o lançamento da ideia, esperando que isso desperte a curiosidade, né, de ir lá e conferir no original. Kardec dedica agora nessa sequência, ele dedica boa parte da introdução a analisar aqueles fenômenos que nós fizemos nessa parte, na parte de introdução das notícias históricas acerca do Espiritismo. Ele faz, portanto, uma revisão, falando das mesas girantes, por quê? Para nós parece estar voltando no assunto, mas ele estava apresentando um livro para aqueles que não participaram de toda essa movimentação. Ele fala da movimentação dos objetos, depois das pranchetas, das cestinhas, até o momento em que o lápis chega à mão do médium. E foi importante que esses fenômenos inicialmente fossem objetivos, ou seja, através dos efeitos físicos, que é quando o fenômeno se produz do lado de fora do médium. Como é que um espírito pode movimentar uma cadeira, como é que ele pode movimentar um objeto, como é que um espírito pode promover pancadas. Isso é milagre sobrenatural? Não, essas duas palavras não existem no dicionário espírita. Mas de uma maneira muito simples e que faz parte da própria natureza do universo, da própria natureza do planeta Terra. O espírito harmoniza os seus fluidos perispirituais com os fluidos do perispírito do encarnado, e esse encarnado tem que ser um médium de efeitos físicos que tenha na sua constituição, na sua faculdade, facilidade de liberar os seus fluidos, que vão se harmonizar com os fluidos do espírito, e a partir daí, através do pensamento, o espírito pode movimentar um objeto, pode promover as pancadas, e isso era utilizado na comunicação, promovendo uma série de fenômenos, todos perfeitamente naturais. Por que que esses antecederam a situação que hoje é a mais comum
de um médium ou psicografar ou dar uma mensagem através da palavra ou às vezes através da visão, porque foi muito importante que isso se produzisse de uma maneira assim que as pessoas enxergassem com os olhos, para que quando o lápis chegasse à mão do médium, o assunto, existe a possibilidade dos espíritos interferirem, existe a possibilidade dos espíritos se comunicarem, as experiências já haviam comprovado que sim. Para que hoje nós pudéssemos nos beneficiar da naturalidade com que as comunicações ocorrem através da mediunidade de efeitos inteligentes, foi preciso que em termos de pesquisa, em termos de comprovação, os fenômenos fossem objetivos, fossem de uma certa maneira assim que se enxergasse com os olhos, que se ouvisse com os ouvidos, e ficou comprovado que as inteligências incorpóreas podiam se identificar e promover determinados fenômenos, provando a sua existência. Hoje nós vivemos mais a realidade dos médiuns de efeitos inteligentes. E as pessoas às vezes perguntam, mas por que hoje não existem assim grandes demonstrações de médiuns de efeitos físicos? Bom, isso não depende nem da doutrina espírita e nem do centro espírita. A mediunidade é um assunto, é alguma coisa que é definida pelo espírito antes de reencarnar. Faz parte do planejamento das pessoas a concessão dessa faculdade mediúnica. Se ela vai ser de efeito inteligente, ou seja, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, ou se ela vai ser mediunidade de efeitos físicos, é alguma coisa que é definida na concessão. E parece que no momento Deus não considera a necessidade de grandes demonstrações de efeitos físicos, ficando mais restrita a esses trabalhos de curas. Hoje nós não temos assim grandes reuniões, nem no aspecto científico, pelo menos não é, aqui no Brasil isso não é uma realidade. Quando nós éramos mais jovens, uma coisa assim, de uns 10, 12 anos atrás, faz um pouquinho de tempo mesmo, mas é que a gente começou muito novinho. Realmente eu assisti reuniões de efeitos físicos que não seriam inconvenientes para crianças, mas na minha fase de infância eu acabei assistindo algumas. Então elas existiam médiuns atuantes aqui em Ribeirão. Depois tudo isso foi deixando de existir. Então depende da nossa vontade para que essa situação retornasse. Possivelmente Deus considera que agora o momento não é de ver para crer, mas o momento de aprender para que a nossa crença, a nossa fé seja fruto do conhecimento e do raciocínio. Porque se fosse importante que os espíritos estivessem ali criando efeitos especiais, tenhamos a certeza que Deus teria providenciado. O parágrafo 6º, ele é todo dedicado, e eu pediria assim para quem ainda não viu, e para quem às vezes passou assim correndo, porque ele é um dos mais extensos, é quando Kardec faz uma apresentação, não assim dos princípios, Deus, a imortalidade, reencarnação, não, ele faz uma apresentação de vários pontos principais da doutrina espírita, mas com definições assim bem objetivas e de uma certa maneira muito bonitas, simples, objetivas e bonitas. Ele fala de Deus, do universo, dos espíritos, do mundo espiritual, realmente é uma síntese mais perfeita do conteúdo da doutrina espírita. Fala das classes de espíritos, do desencarne, das relações entre os homens e os espíritos, da mediunidade. Ali o espírito é definido assim: o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato, isso quando através de um processo de efeitos físicos. Então nós temos definições belíssimas que poderão acompanhar o nosso estudo. Então quando se fala do espírito, buscando um pouquinho ali, quando se fala do desencarne, buscando as definições, porque foi assim, é o perfume, a essência do livro dos Espíritos, nesse resumo que ele faz no parágrafo número 6. Já o número 8, veja, nós não vamos comentar um por um, ou então ficaríamos aqui até a meia-noite, ou teríamos que dedicar muitas horas do nosso estudo, e que estão assim sintetizadas nas 66
semanas e que se formos fazer a avaliação são 66 horas apenas. Pouquinho, né? Uma jornada de trabalho na semana não são 40 horas. Uma semana e meia de estudo, assim, 8 horas por dia, é o que nós temos aqui no nosso curso, que demora 1 ano e qualquer coisa. Mas ele realça nesse parágrafo número 8 a importância do estudo. Aliás, em todo o trabalho da codificação, na continuidade, nas comunicações dos espíritos, há uma valorização muito grande, é dada uma importância muito grande ao estudo. Isso não faz do espiritismo alguma coisa que a gente é elitizada, fora do alcance das pessoas. Mas é muito pelo contrário. O que a doutrina espírita transfere não é bem o termo, eu vou dizer divide. Acho que fica mais assim ameno. A doutrina espírita não se organiza de modo que algumas pessoas sejam responsáveis pelo seu estudo. Não são os médiuns os responsáveis pelo estudo, não são os presidentes do centro, não são os expositores. Mas desde a criança de 4 anos, quando ela bota o pezinho na evangelização, o que é que nós vamos oferecer para ela? Um programa em que ela vai sendo delicadamente informada e respeitando-se a faixa etária, que ela é um espírito, o que é Deus, de onde ela vem para onde ela vai. Basicamente é isso. Só que essa responsabilidade não é mais apenas das pessoas que vão transmitir. Não existe o doutor da lei, a figura do doutor da lei, na doutrina espírita, que lhe interpretava os textos. Todos nós somos responsáveis pelo nosso estudo. E a crença, a fé, passa a ser realmente um problema de consciência e de conhecimento. No Espiritismo, portanto, o estudo é extensivo a todos. Estudo que deve ser feito, e aqui Kardec tem uma frase bonita, a característica principal, o que caracteriza um estudo como sério é a perseverança. Diz o Divaldo, numa das suas palestras, que quando ele começou o seu trabalho na mediunidade, isso eu ouvi quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e que ele começou, então, os espíritos lhe disseram que ele lesse o livro dos espíritos. Ele leu. Já li, leia de novo. Depois de umas tantas vezes, mandaram que ele estudasse. Então, quando eu tinha 15 anos, não faz tanto tempo assim, mas já faz algum tempinho, né? Ele disse naquela oportunidade que ele já havia estudado o livro dos Espíritos 40 vezes. Eu ainda não havia lido nenhuma vez. Eu olhei aquela afirmação assim, eu falei, nossa, mas coitado, ou ele deve estar fazendo charme, ou então ele deve ter alguma dificuldade de entender as coisas. Porque para que é que a gente vai ler um livro 40 vezes? Eu não cheguei às 40, né? Vai demorar um bocado, mas pelo menos faz uns 15 anos que nessa sequência de estudo sistematizado, não apenas eu, mas todos nós, temos revisto várias vezes e a cada vez se encontra um encanto novo. Depois de alguns anos é que eu fui compreender o que os espíritos quiseram dizer. O que caracteriza realmente um estudo como sério é a perseverança, é a continuidade, que se faça a avaliação sem preconceitos, ou seja, com ideias já estabelecidas e animado por uma vontade séria de aprender. Em Obras Póstumas, Kardec define 2 qualidades que a pessoa deve ter para ser espírita. Por isso que o espiritismo não usa determinadas técnicas de convencer as pessoas que às vezes são utilizadas em outras crenças. Em verdade, eu acredito que até os companheiros já perceberam isso. Não são todas as pessoas que têm condições de ser espírita. Eu não estou dizendo isso para dizer que o espírita é melhor, que nós somos privilegiados, não. É questão, às vezes, da pessoa estar amadurecida para aquela ideia.
Existem, às vezes, situações em que a gente ouve, mas eu não consigo entender como é que eu posso estar aqui pagando coisas que um outro fez. Não, mas esse outro era você. E a coisa fica meio complicada, a pessoa não consegue. Não adianta nós forçarmos crença, pronto. Em circunstância nenhuma não se impõe ideia religiosa, porque a crença é problema de consciência. E quando o indivíduo vai amadurecendo, ele vai chegando a essas conclusões. O que a doutrina espírita faz é aquele método que vem de encontro à busca, para facilitar que ele encontre as respostas. Kardec coloca em obras póstumas que as condições para se ser espírita são duas. Olha, até que não é muito difícil, né? Maturidade e boa vontade, só isso. Não existe aquilo de chega no momento, olha, a partir de agora você terminou, já está diplomado. É um compromisso de estudo para sempre, porque a cada dia nós vamos descobrindo coisas novas. Então é um compromisso de estudo e de vivência daquilo que se vai aprendendo para todo sempre, porque as leis, o que a doutrina espírita revela, são as leis que regem o universo dos espíritos, que rege o universo no seu aspecto moral. Portanto, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos compreendendo melhor. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu li Nosso Lar. Foi a época que ele começou a se popularizar. Engraçado, naquela oportunidade eu entendi tudo. Eu não tive dúvida nenhuma. Eu li, infelizmente, o Nosso Lar antes de estudar o Livro dos Espíritos, e já era espírita. Mas, depois, agora, alguns anos, nós fomos rever e tentar estudar, já pela terceira vez, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não consigo entender o Nosso Lar com aquela facilidade que eu entendi aos 15 anos. Quantas dúvidas têm ficado assim, pontinhos de interrogação, nas lições que a gente vai revendo. Claro que aquela época era um livro bonito de ficção, uma coisa linda, maravilhosa. Mas à medida que você vai aprendendo, a nossa visão se torna diferente. E hoje, muitos pontos de interrogação ficaram. Assim é o estudo da doutrina espírita. A cada vez que nós vamos rever, nós vamos encontrando coisas que passaram desapercebidas. Respostas, veja, perguntas que há 2, 3 anos ou há 10 anos atrás ainda nós não havíamos formulado, mas quando se passam 10 anos aquela pergunta surge, e assim a doutrina espírita vai nos acompanhando e vai nos instruindo a cada fase da nossa existência. É exatamente por isso que é um compromisso de estudo para sempre. Vocês pensaram que com 60 semanas o assunto estava resolvido? Acho que a semana que vem não vem ninguém mais aqui. Porque a gente imagina 66 semanas, tudo resolvido. Não, aí é o comecinho, para que a gente depois possa começar o estudo da mediunidade. E com relação à mediunidade também, passaram-se 30, 40 semanas, tudo resolvido. Particularmente, tem hora, acho o mundo espiritual tão difícil de se compreender. Em todo caso, a única maneira de solucionar esse pequeno problema, que é aquela necessidade de aprender cada vez mais, é continuar estudando. Essa é a realidade para o espírito. Até que ele atinja a perfeição, e depois disso a aposentadoria, não. A perfeição corresponde que o espírito não vai precisar mais reencarnar como meio de progresso, mas não significa que a partir daí ele vai ficar na ociosidade. Depois de um tempo a gente acostuma, viu, gente? A gente vai habituando, assim a gente vai acostumando. Kardec não se esquece aqui nessa introdução também de levantar a questão acerca da identidade dos espíritos. E ele anota que a estabelecer-se a identidade de um espírito é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Mas não é simples, o espírito chega e diz, eu sou fulano de tal, está resolvido. Fosse só isso, ela não seria essa uma grande dificuldade. Veja que estabelecer a identidade de alguém que tem um corpo, às vezes é alguma coisa complicadíssima, o indivíduo tem 2, 3 passaportes, então existem situações aqui, até aqui a verdadeira identidade é alguma coisa
não só a identidade, mas se conhecer quem é a pessoa, diz os entendidos que precisa comer um saco de sal junto para que se possa conhecer a pessoa, com relação aos espíritos, nós não estamos enxergando. Nós não estamos, a maioria não percebe o mundo espiritual com sentidos comuns. Como é que nós vamos, qual seria o critério para se poder ter uma avaliação de quem é aquela entidade, com quem é que nós estamos conversando, qual é o nosso círculo no mundo espiritual? Novamente, volta Kardec à necessidade do estudo. Eu sinto muito, mas acho que essa palavra vai ser muito repetida durante o nosso trabalho de hoje. Espero não cansá-los. Mas, novamente, ele volta à necessidade. Veja, o estudo da mediunidade é o aspecto científico da doutrina espírita. E acredito que ninguém pode ir para um laboratório, misturar pozinho e líquido sem antes conhecer um pouquinho da teoria, ou acaba descobrindo a pólvora por acaso. Portanto, o que Kardec coloca aqui, que como ciência, a doutrina espírita não se pode aprendê-la brincando. Que há necessidade de um estudo sério, de observação, da análise dos fatos. Esse é o método científico que ele aplicou àquelas experiências iniciais. A maneira como ele conduz o próprio raciocínio nas perguntas, a maneira como ele conduziu a própria codificação. Analisando-se o que na comunicação de um espírito? Evidentemente que por uma única comunicação nós não vamos poder estabelecer um critério. A primeira impressão nem sempre pode corresponder à realidade. E uma coisa que também o Espiritismo veio nos informar é que do mesmo jeito que existem falsificadores, mistificadores aqui encarnados, ninguém quando desencarna fica bonzinho e vira anjo, não. E também existem os mistificadores, os falsificadores. Existem aqueles que até com boa vontade falam do que não sabem e acabam comprometendo. Existem outros que se apresentam como se fossem espíritos sábios, mas em verdade não são. A essa altura eu acredito que o pesquisador, ou a pessoa iniciante, vai se sentindo cada vez menorzinho, aquele mundo de espíritos, e ele sem saber como é que eu vou saber, em termos assim de um estudo mais sério, em termos da prática mediúnica, com quem eu estou lidando. Através da natureza das comunicações, simples, né? Nós nos preocupamos muito aqui em fazer uma avaliação da aparência. Quando alguém nos é apresentado, você já dá aquela geral assim, cabelo, unha do pé. E daí você já começa a formar algum conceito. Mas nem sempre isso. Depois o nome. Se for um nome importante, de uma família importante, qualquer coisa assim, você já vai melhorando o seu conceito. Mas isso tudo pode não ser real. Por isso, para que se possa conhecer as pessoas é com a convivência, com os espíritos, é por aquilo que eles dizem. Fazendo uma avaliação sistemática, sim, da natureza da comunicação, seja falada ou escrita. A escrita facilita mais, porque, veja, Kardec realça sempre a escrita. Hoje nós temos recursos de gravação, mas inexistentes à época. Então, era aquilo que era deixado escrito, se fazia uma avaliação séria, não exatamente da forma. Ou não vamos imaginar que todos os falsificadores, os falsários, vêm se expressando de maneira grosseira, inconveniente. A bem da verdade, às vezes até bem pelo contrário. Então, não nos deixarmos impressionar pela forma, pela linguagem muito elevada, assim, muito bonita, muito rebuscada. A forma é importante quando aquela individualidade, aquele espírito, num trabalho, tenha deixado já haver alguém que já participava do mundo das letras, das artes, eu tinha deixado material, tinha deixado um trabalho para que se possa estabelecer uma comparação. Castro Alves, quando se expressa através de Francisco Cândido Xavier e assina Castro Alves, tem que realmente estar à altura do trabalho que ele deixou quando encarnado.
Mas digamos que Castro Alves amanhã encontre um médium que não tem os recursos de Francisco Cândido Xavier, ele vai ser impedido de deixar a sua mensagem? Não, o médium não vai ter o alcance de transmitir com fidelidade o seu estilo. Também nessa altura ele não precisa assinar Castro Alves, coloca José da Silva. O que importa é que o médium tenha conseguido captar a mensagem positiva que ele tenha querido deixar. A forma é importante quando para comprovação, mas nós temos que nos ater ao fundo, à ideia. O que o Espírito vem dizendo? E isso ser uma análise sistemática em várias oportunidades. Bons espíritos nunca ensinarão senão o bem. Bons espíritos se manifestam sempre de maneira agradável. Nunca impõem as suas ideias. Respeitam o nosso livre-arbítrio, ainda que nós estejamos para fazer muitas vezes uma tremenda uma bobagem, eles não vão impor a sua ideia, não vão tolher. Em todas as situações, a sua posição é de professor, de mestre, de orientador, deixando o aluno livre para que ele possa realizar, para que ele possa fazer uso do seu livre-arbítrio. Então são características básicas. Analisar o conteúdo, a ideia. Existe uma natural harmonia, uma natural homogeneidade entre os conceitos emitidos pelos espíritos superiores. A partir daí, nós podemos traçar um perfil daquela individualidade, como através das comunicações nós temos assim conseguido traçar um perfil do mundo espiritual. A codificação espírita foi realmente, vejo, o resultado de um trabalho mediúnico. Foi exatamente isso que Kardec fez. Analisando todas aquelas comunicações, comparando e depois organizando as obras básicas que servem hoje de filtro, de critério para que nós possamos continuar fazendo essa avaliação. E uma coisinha que eu gostaria de deixar bem claro. Bons espíritos não se aborrecem quando eles sabem que nós estamos fazendo essa avaliação. E o médium também não tem por que aborrecer-se se o grupo oferece uma segurança que essa análise possa ser feita. Por isso que a humildade é a primeira conquista da mediunidade. Se espírito ou médium não aceitam essa avaliação, e às vezes o espírito se aborrece, se afasta, nós não estamos perdendo nada. E quando for o nosso caso, na situação de um trabalho na mediunidade, e que sentirmos que o nosso trabalho está sendo analisado, ótimo que ele seja analisado. Uma pessoa pode ser enganada, fascinada, mas um grupo fica mais difícil. É por isso que se recomenda sempre o trabalho da mediunidade com o grupo de apoio. Ah, mas o Chico escreveu todos os seus livros na reunião mediúnica, o Divaldo escreve todo o seu trabalho nas reuniões mediúnicas? Evidentemente que não. Mas para o médium ter essa garantia, essa tranquilidade, também precisa existir uma experiência anterior. Os mortais comuns, é importante que haja o apoio da reunião e que nós não nos aborreçamos quando alguém faça uma observação. E se o espírito que se mostra tão amigo se aborrecer com essa avaliação, ele não é tão amigo assim. E possivelmente esteja querendo nos enganar. A partir daí, respeitando-se essas regrinhas simples, pode-se ter uma boa convivência com o mundo espiritual. Veja, há quem questione que a produção mediúnica seja o resultado da participação dos espíritos. E já houve alguém até que dissesse, isso foi até escrito, que o Chico seria o autor das suas, quantas, Moreira? 397 obras agora, né? Isso, 397 livros, é o último censo aí do Chico, 397 livros já foram produzidos pelas suas mãos. E existem pessoas que acham que tudo aquilo são faculdades, uma porção de explicações para dizer que o Chico seria o autor.
e que aqueles espíritos todos seriam assim, desdobramentos da sua personalidade, ou sei lá o quê. É querer explicar, tornar difícil uma explicação que é simples. O probleminha veja, toda e qualquer manifestação mediúnica vai existir um quê da capacidade do médium, é a participação, é o papel do médium na comunicação espírita. Mas existem situações em que isso fica claro, fora do alcance do conhecimento do médium, comprovações em que não existia a menor possibilidade de o médium conhecer ou ter aquela informação. Então existe um processo para que se possa identificar com segurança o espírito. Existem teorias em que o médium seria o reflexo. Por que Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos? Quem quiser, assim, dar uma adiantadinha na lição, dá uma olhadinha no Livro dos Médiuns, no capítulo que trata dos sistemas. Porque quando os fenômenos começaram a ocorrer, muita gente quis dar explicação. Aliás, nós adoramos explicar aquilo principalmente que a gente não sabe. Então, muitas explicações vieram. Que o magnetismo seria a causa, que isso mais aquilo. Teve um senhor até que levou uma teoria para a Academia de Ciências, a teoria do músculo estalante, que tinha o músculo da perna, não sei aonde, que promovia aqueles estalos. E são coisas assim das mais interessantes às mais ridículas. E uma das teorias é que o médium captaria os pensamentos dos circunstantes. Existe uma outra que diria que ele poderia captar o pensamento assim da própria humanidade, como se fosse uma consciência coletiva, e que aquelas informações que viriam através da mediunidade seriam o reflexo dessa captação que ele faria. Embora isso não seja de todo impossível, porque a comunicação, claro, entre espíritos, nós pensamos e captamos os pensamentos, mas essa teoria não explicaria todas as comunicações, como o magnetismo não conseguiu explicar todas as movimentações dos objetos. Portanto, é muito mais simples, é muito mais tranquilo a admissão que se o espírito, a alma mantém a sua individualidade, se ela continua a pensar, se ela continua a sentir, qual o inconveniente de, através de uma comunicação telepática, ela poder identificar-se e continuar a registrar a sua presença e passar alguma informação? É isso que caracteriza a mediunidade, que é a base do espiritismo experimental. É aqui que o codificador não recomenda que a pessoa se dedique também apenas ao espiritismo experimental, ou seja, que busque apenas os trabalhos mediúnicos. Se um centro não adequar a sua organização e permitir que as reuniões mediúnicas sejam assim abertas à vontade, sem existir um direcionamento para o estudo, tenhamos a certeza que as reuniões mediúnicas são mais numerosas. Nós conhecemos um centro aqui que de início eles tinham reuniões mediúnicas assim com grupo A e B. No dia vinha, porque eram tantas pessoas que iriam para a reunião mediúnica, que a reunião teve que ser desdobrada assim, hoje é o grupo A, amanhã é o grupo B. Devagarzinho o estudo tem sido introduzido e acredito que hoje essa situação, o pessoal também vem para o estudo. Mas se nós deixarmos à vontade a reunião mediúnica, pelo menos durante algum tempo, ela oferece alguns atrativos, mas é o que o codificador não recomenda. Aquela pessoa que partisse para experimentação num laboratório com componentes químicos, ele poderia às vezes encontrar só da química a diversão e não entender a química como uma ciência. Por isso que a experimentação sem a teoria, em muitas situações, ou leva ao fanatismo ou leva a pessoa a ficar desmotivada. Porque depois de um certo tempo de reunião mediúnica, a coisa vai ficando sempre. Os espíritos vêm contando as mesmas histórias, chorando as mesmas lágrimas, e a pessoa fica desmotivada. E não acaba não conhecendo a beleza da doutrina espírita, sim, que é aquilo que Kardec coloca no começo, que mostra, posiciona o indivíduo na sua realidade e mostra o quê? Que nós estamos aqui numa sucessão de progresso.
que à medida que nós vamos reencarnando sucessivamente, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial, que o estado de imperfeição e de angelitude são os extremos daquela nossa sequência de progresso. Daí, se a pessoa só se preocupa com a experimentação, ele acaba desconhecendo a filosofia. A doutrina espírita renasceu para o mundo moderno, as antigas assembleias, as eclésias da época do cristianismo nascente. As pessoas se reuniam em comunidades. O objetivo era estudar e praticar os ensinamentos de Jesus. Muitas assembleias assim surgiram. Aqui, a mais importante de todas elas foi a Casa do Caminho, que ficava na estrada, naquela época, uma estrada poeirente entre Jerusalém e o Porto de Jope, hoje Porto de Jaffa. Essa comunidade era dirigida pelos apóstolos e chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas. Existia um salão grande, retangular, que era destinado às reuniões, e no fundo, assim, compondo um semicírculo, pequenos quartos, pequenos abrigos, onde os cristãos ali da Casa do Caminho recolhiam as pessoas necessitadas, os doentes, os pobres, os abandonados, os leprosos. E ela centralizou durante algum tempo toda a divulgação do cristianismo nascente. Viviam num esquema de realmente comunitário. As pessoas que se propunham a morar na Casa do Caminho transformavam os seus bens em dinheiro e depois isso era dividido irmãmente, fraternalmente. O que um comia era a comida de todos, então num esquema assim, realmente fraternal. Nós vamos ver o renascer da Casa do Caminho no mundo moderno, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, já que a organização do movimento espírita difere da organização das demais religiões. Não é, veja, o órgão unificador que determina quantos templos ou onde eles vão ser instalados, mas eles nascem assim, pelo menos até agora, espontaneamente, da necessidade que as pessoas têm de se unirem a estudar os princípios espíritas. Nas igrejas iniciais, a liderança era uma coisa espontânea, natural, e alguém chegava a ser o dirigente. Hoje nós temos o aspecto administrativo que tem que ser respeitado, mas a Casa do Caminho renasce para o mundo moderno, uma estrutura assim muito simples na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e revive hoje, principalmente aqui no Brasil, acredito que já 5.000 sociedades irmãs, que procuram levar, apesar de todas as dificuldades, a mensagem espírita, que instrui e que exatamente porque instrui consola. É a instrução espírita que melhor definiu Deus como inteligência suprema e causa primária. É a instrução espírita que consola. Emmanuel coloca isso de uma maneira muito bonita numa mensagem de finados, quando o ente querido parte. É a doutrina espírita que realmente provou que a imortalidade da alma é uma realidade. É a doutrina espírita, na sua instrução, que nos oferece a oportunidade de saber que no futuro nós poderemos ainda resolver uma série de problemas que no momento são insolúveis, que nós reencarnamos, para que se possa atingir o objetivo que é a perfeição. É a doutrina espírita que nos abriu aquela perspectiva maravilhosa de se poder estabelecer um diálogo, um correio natural com o mundo espiritual através do quê? Do estudo e da compreensão da mediunidade. E é a doutrina espírita que nos coloca a responsabilidade de sermos realmente responsáveis pelos nossos atos. Que a justiça divina não vai nos cobrar nadinha além daquilo que é devido, mas que nós vamos realmente reparar e devolver tudo aquilo que indevidamente foi alcançado ou que foi mal utilizado. É isso que Jesus disse aos seus discípulos naquele momento memorável, quando eles
Ele sabia que estava se despedindo deles, onde ele conversou com os seus companheiros. Eu ia dizer, fez promessas, mas não no sentido que se dá a promessa, fez afirmações para que eles se sentissem fortes, porque ele sabia que eles seriam os primeiros continuadores, os primeiros divulgadores da mensagem. E diz o seguinte: eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. E realmente é na doutrina espírita que essa promessa se cumpre, no seu caráter instrutivo e exatamente por ser instrutivo, muito consolador. E nós possamos realmente agradecer a Deus, porque nessa existência nós estamos aí com tanta facilidade compreendendo os princípios espíritas. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.